O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Tito e São Timóteo, os colaboradores de São Paulo no trabalho apostólico. Ambos vieram de famílias pagãs, as que se converteram e se tornaram, primeiramente, Timóteo, bispo de Éfeso, e Tito, bispo de Creta. Portanto, receberam o depósito da fé das mãos do próprio apóstolo São Paulo. Foram colocados à frente com a missão de coordenar a comunidade cristã, de tornar ali, de fato, um espaço onde se vivesse a fé, onde se guardasse a doutrina e a verdade do Evangelho fosse anunciada integralmente. Pois esta é a missão dos apóstolos e também dos seus sucessores, que ainda hoje é confiada ao colégio dos bispos, de guardar e de proteger a fé e anunciar com destemor o Santo Evangelho. Guardar o depósito da fé significa que uma prática que era comum no Império Romano, confiar a alguém todos os seus bens para que depois você pudesse retirá-los de volta. E São Paulo aplica isso em relação ao depósito da fé, ou seja, guardar integralmente a doutrina cristã católica, para que possa ser transmitida de geração em geração com a mesma fidelidade. E nós recebemos esse depósito da fé através dos bispos. Eles são os guardiões por excelência da fé cristã. Por isso rezemos de modo especial por todos os bispos, para que eles sejam de fato capazes de guardar integralmente a fé que receberam os apóstolos, que tem uma missão também de coordenar a comunidade e fazer com que todos possam colocar os seus dons a serviço de Deus. Interessante percebermos todos os colaboradores, padres, diáconos, bispos, todos nós fiéis leigos, precisamos ter a consciência de que de fato nós não somos os donos do rebanho, nós não somos colocados para conduzir o rebanho. O rebanho pertence a quem? Ao próprio Senhor. É Ele que conduz as ovelhas e coloca pastores à sua frente para que em seu nome sejam apacentadas. Por isso, precisamos nós pedir ao Senhor, dai-nos a docilidade para escutar os nossos pastores, para que nós possamos crescer no caminho da santidade, para que nós possamos de fato, todos os dias, querer ter uma obediência da fé. Quantas e quantas vezes nos últimos tempos encontramos frases que contradizem o desejo do Senhor. Muitas vezes nós escutamos críticas sobre os nossos bispos, sobre os padres, sobre aqueles que estão à frente da igreja. Deve ser o contrário, momento de rezarmos por eles, para que sejam fiéis à doutrina que receberam do Senhor, para que guardem a verdade da fé, que eles são os primeiros que precisam não somente anunciar, mas acreditar e viver esta palavra. Por isso a reprimenda de Jeremias aos falsos pastores, aquelas pessoas que cavam cisternas furadas, que não retêm a água. Assim são os falsos doutores, os falsos
falsos mestres, os falsos pastores, que estão procurando e cavando aquilo que é contrário à palavra de Deus. Rezemos para que o Senhor tenha somente pastores fiéis à frente de sua igreja, para que possa conduzir o rebanho às águas da salvação, para que possa de fato conduzir o povo para junto de Deus. Quão importante é, ao observarmos São Timóteo e São Tito, nós percebermos que a fé não é produto de uma comunidade, mas é um dom de Deus. É Deus que conduz, é Deus que doa a fé àquela comunidade. Por isso o próprio rito em São Paulo ordena os seus colaboradores a imposição das mãos, manifestando assim que não é a comunidade que elege, não é a comunidade que produz a fé, mas ela vem de Deus e é transmitida de geração em geração. Importante nós percebermos esses ritos simples que nós acompanhamos a cada ordenação, para que nós também possamos alegrar. Ou seja, não somente naquele tempo, mas ainda hoje, esta mesma fé é transmitida integralmente, para que todos possam receber de Deus a sua palavra e a sua doutrina de modo sadio. Que nós possamos alegrar sempre por nós sermos dignos destinatários desta palavra que o Senhor destina a cada um de nós e nos convida a seguir. Que, portanto, nós possamos pedir também essa graça de anunciarmos integralmente esta mesma fé. Que nós possamos ser atentos a todos os sinais de Deus. Primeira coisa, queremos ter uma boa catequese. Não basta nos contentarmos com a catequese da nossa primeira infância. Precisamos crescer na fé. Uma boa doutrina, nós a encontramos no catecismo da igreja. A igreja sempre se preocupou em condensar a fé para que nós tivéssemos ali toda a doutrina católica, de modo que nós pudéssemos também, ao procurar, ao lermos, ao pesquisarmos, encontrar ali segurança em anunciar as verdades da fé. Quantas vezes nós não temos essa prática? Temos tanta coisa, nos preocupamos em ler os livros da moda, os livros do momento, e deixamos de lado a fé católica. Não lemos o catecismo, não lemos o livro de um santo, e nós nos interessamos por toda e qualquer modinha passageira que alguém na internet falou. Por isso, dediquemos mais tempo para a leitura do catecismo, para a leitura da vida dos santos. É um modo que nós temos de aperfeiçoar a nossa catequese e o conhecimento a Deus. Quantas vezes nós temos ali, talvez, dificuldade de ler, porque talvez não se concentra, a vista está curta. Nós temos bons conteúdos católicos. Quanto à catequese, o Padre Paulo Ricardo, quantos cursos, e tantas outras pessoas que poderíamos citar. Enquanto estamos passando uma roupa, estamos limpando a casa, podemos colocar para escutar e assimilar aquele conteúdo. Ou seja, é muito melhor do que nós ficarmos escutando música profana e mundana, que nós possamos consumir mais conteúdos católicos e de qualidade. Quanta ocasião nós temos ao longo do dia, numa viagem daqui a Goiânia, quanta frequência vamos para uma questão de saúde, para uma questão de visitar um amigo ou qualquer outra coisa. Uma viagem de 2 horas, dá para escutar muita coisa boa, uma ótima catequese, um podcast, que nós possamos ter essa prática, para que nós possamos ter um coração mais bem informado, para conhecer mais profundamente a nossa fé, para nos alimentarmos mais de bons conteúdos cristãos católicos. Filmes, graças a Deus hoje temos tantas empresas católicas, Brasil Paralelo, Lumine, que fazem um bom trabalho de selecionar filmes cristãos e de cunho cristão, para que nós possamos assimilar os conteúdos da fé. Nossos filhos, muitas vezes nós escutamos nas conversas: o meu filho não tem contato com tela, eu estou criando ele desse modo. Depois, a dificuldade, padre, porque não tem bons conteúdos. Talvez não estejamos procurando de modo correto. Nós possamos mostrar-lhes filmes que edificam, e até mesmo para que nós tenhamos melhores condições de ter um diálogo mais profundo com as pessoas. Nós podemos parar com o diálogo, se vai chover ou não, se está quente ou não. Ou seja, isso é só o início de uma conversa, quando você não tem a intimidade com a pessoa. Mas a frase que escutou num filme, uma conversa, um diálogo profundo, o sentido daquele filme, vamos pensar, São Padre Pio, Santa Teresa e tantos outros, que dão ali para nós condições de também elevarmos a nossa cultura, de termos melhores condições, de ter diálogos mais edificantes em nossa casa, com os nossos amigos, pois muitas vezes as pessoas caem no pecado porque estão vazias, falam de futilidades,
Parece que o assunto é comentar se a pessoa pintou ou não o cabelo, se a pessoa foi com roupa rosa ou não para a academia. Ou seja, precisamos parar com essas futilidades e começar a elevar mais o nosso discurso. Querer, de fato, consumir coisas católicas que edificam a nossa alma, que edificam também o nosso convívio social. Que nós possamos extrair de tudo isso algo para evangelizar. Quantas vezes numa conversa distraída, até mesmo banal, se torna ocasião de evangelizar. Indicando um bom livro, um bom filme, você está evangelizando, está falando de Deus para aquela pessoa. Porque diversos são os modos que nós podemos chegar ao coração das pessoas. Não podemos resumir somente a um modo de anunciar o Santo Evangelho. Nós sabemos que se nós amamos de modos diversos, nós queremos que esse amor chegue ao coração das pessoas. E nós não podemos cruzar os braços ou achar que tal coisa não vai surtir efeito. Precisamos nós, todos os dias, encontrar os meios para que Cristo chegue a todos os corações. Por isso os discípulos, os apóstolos, todos tiveram a coragem de anunciar com destemor. A palavra grega é parresia, ou seja, com empenho, com ardor. De todos os modos, eles encontraram meios para que o nome de Cristo fosse conhecido oportuna e inoportunamente. Mas eles não deixaram de evangelizar. Que nós também sejamos nós destemidos, ardorosos em tornar o nome de Jesus conhecido. Assim como São Timóteo e São Tito, que dedicaram a vida para evangelizar. Que também nós possamos dedicar a nossa vida para evangelizar. E que nós possamos conhecer o Catecismo da Igreja, possamos encontrar boa doutrina católica nos filmes, nos livros, possamos encontrar em podcasts, tantas coisas que nós temos à disposição, que seja um meio de nós chegarmos ao coração das pessoas. Envie aquele vídeo, aquela pregação, para aquele seu irmão, seu cunhado, a sua nora, seu sobrinho, seu afilhado, que muitas vezes está distante da igreja, mas que precisa daquela palavra. Não tenha vergonha. Se você fica mandando figurinha, pare com isso, vai mandar coisa boa para essas pessoas. Quantas besteiras nós ficamos mandando, videozinho engraçado, pá, dá aí para você ver. Mande uma coisa de qualidade, que eleva o espírito das pessoas. Portanto, sejamos nós, evangelizadores, também por todos os meios que o Senhor coloca à nossa disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos.